Excelente segunda-feira para todos vocês. Está entrando no ar o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson e nós estamos todos os dias aqui com uma mensagem para vocês, levando uma mensagem para todos vocês. Pessoal, o canal vai completar aí 3 anos de existência. Agora, mês de junho, nós completamos 3 meses de existência, né? 3 meses que estamos dentro da plataforma do YouTube, com quase 6 mil seguidores, né? A nossa meta esse ano, se assim o Pai permitir, chegar a 10 mil. E você, eu quero que você faça sempre parte dessa festa. Não se esqueça nunca de deixar de se inscrever nesse canal. O link do canal é DRM Rodrigues. Você ativa o sininho, você se inscreva para gerar engajamento com os algoritmos, né, do YouTube. Então você é sempre o meu convidado especial. Hoje nós vamos falar sobre o Deus de Israel, o Deus de Israel. Lembrando sempre que esse nome Deus, ele é oriundo do grego, do Zeus, tá? Deus vem, é um filho, né, melhor dizendo, de Zeus, que é o Deus grego. Para que você entenda melhor essa história, o povo hebreu, veja bem, o povo hebreu são filhos de Abraão, filho de Isaac e filho de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, em particular Jacó, que teve 2 mulheres e 2 concubinas, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos receberam a incumbência deles andarem juntos, caminharem até a terra que manava leite e mel, para que dessa terra eles desfrutassem. Era um povo sem terra, porque o Yahweh prometeu a Abraão, ele prometeu a Abraão, a descendência justa de Abraão, que eles herdariam a terra prometida. Como o povo estava no meio do continente africano, Mitzrayim, que se chama Egito, eles foram caminhando, as 12 tribos caminharam por causa de José, caminharam até o Egito. E no Egito lá se estabeleceram. Ficaram lá durante 85 anos, vivendo do bom e do melhor, porque José foi governador, vocês conhecem a história toda. Houve uma grande peste de fome na terra, José foi governador, criou os galpões, e a família toda de José, os 11 irmãos e Jacó, desceram para o Egito. O Jacó desceu para o Egito, se cumprindo assim uma profecia que foi falada para o pai Abraão. Então, o que aconteceu? Quando aquele povo que estava dentro de Mitzrayim, dentro do Egito, o Egito ficava dentro da África, e a África era a Etiópia antiga. Olha só como é que muitas informações vocês não têm essa informação. O Brasil, as Américas, eu não vou falar que era, porque nós estamos separados por um oceano. Esse oceano que nós chamamos de Oceano Atlântico era o rio Atlantis. Houve uma coisa chamada Pangeia, que foi a separação do continente. A terra era toda uma só, ela foi se fragmentando, se separando e continua se separando ainda. Ela continua se separando porque o nosso pai Yahweh foi para o descanso, está no descanso. E após a morte do Messias, após a morte do Mashiach, fato esse não narrado por todos aí, os continentes se afastaram um do outro. É isso mesmo. Você poderia passar para outro continente andando, e se possível for do continente brasileiro, da América, para o continente africano, era atravessando o rio, principalmente o rio Atlântico. E por que Atlântico? Porque existia uma grande cidade chamada Atlântida e uma grande cidade chamada Yahushalaim, ou Yahushurum, que foi tirado isso do livro de história. Mas, Denilson, como é que você sabe disso? Por causa dos manuscritos. Os manuscritos, que ainda tem muitos perdidos por aí, datavam de uma terra que foi prometida ao povo hebreu. Só que o povo hebreu, por estar na África, esse povo hebreu, foram chamados de 12 tribos. Gente, preste atenção, tribos quer dizer indígena,
pretos, tribos indígenas e pretos. Isso eles não esconderam. E as pessoas que estão dentro da igreja, elas começam a ler, pô, em tribo, né? Tribo de Judá, tribo de Benjamim. Aí vê um povo que se diz o povo do Criador, que está lá no Apocalipse, que eles não são, falarem que eles são o povo do Criador. Eles dizem que eles são Yahudim, porque a letra J ela não existe no hebraico e no aramaico. O aramaico é muito antigo como o hebraico. E a letra J foi substituída pela letra, na verdade a letra Y foi substituída pela letra J. É simples assim. É simples. Eles trocaram uma letra. Quando você troca uma letra, você pode causar uma grande confusão. Numa letra que você troca numa frase, você pode causar uma grande confusão. E uma letra foi trocada do nome, foi tirado a letra Y e colocado a letra J. Aí você tem Jerusalém, você tem judeu, você tem Jesus. Todos esses nomes são nomes falsos. São nomes que não existem. E quem é o pai da mentira? Ha-Satã, que também tem vários outros nomes falsos, como Lucifer, como Satangôs, Satanás, essas coisas todas aí. O nome dele era Samaú, porque vem de Yarro e foi um dos elementos, dos mensageiros criado pelo pai, o mais poderoso, que se rebelou contra o pai. Porque ele achava que o pai é ditador, porque o pai tem que seguir as ordens do pai. Não adianta, gente. Se você não gosta de obedecer, esse abecedário do pai é O-B-D-C. São as 4 letrinhas. O-B-D-C. Obedecer. Se você não é obediente, se você não ouve, que nem agora eu estou falando, mas você não é obediente àquilo que nós estamos falando, você simplesmente, você está dizendo não para aquilo que ele deixou escrito. Ele deixou como forma de comunicação aos humanos. E os humanos têm a liberdade, os senhores têm a liberdade de decidir. Além disso, os senhores têm dentro de vocês o espírito da vida. E tem uma coisa chamada consciência dentro da cabeça de vocês. E inteligência, que o pai te deu. Claro, eles estão fazendo tudo para que você não tenha linha de raciocínio, para confundir sua cabeça. E como é que eles fazem isso? Eles estudaram, os caídos sabem disso. Colocaram substância no alimento, na água, no ar, para emborrecer as pessoas. Que calcificando a única glândula capaz de nos linkar ao mundo espiritual, que é a nossa glândula pineal, que é um carocinho de feijão que tem aqui dentro da cabeça, se você calcificar ela, e se você hipnotizar as pessoas através de cânticos, de músicas, através de orações, através de palavras, porque tudo isso influencia as pessoas. Quando você vai a um templo desse religioso, a uma igreja, você pode ver que o palanque, que eles chamam de altar, que não é altar, está acima da cabeça das pessoas. Isso é psicologia pura, gente. Por que não botam um altarzinho pequenininho na mesma direção e botam um altar acima da cabeça das pessoas e pegam um microfone? E aquele microfone que eles falam ali, eles anunciam para que as palavras entrem na cabeça das pessoas e o nosso neurônio de repetição consiga influenciar o seu raciocínio. Pense comigo. Pense. Eu quero que você pense que você é uma pessoa inteligente. Eu estou massageando o seu ego. O pai não criou o mundo, criou o céu, criou a terra, criou o mar, e não criou tudo isso? Criou, não criou? Criou um paraíso, né? Não é isso? Por que raios ele não criou um local específico para quando as pessoas saíssem, fosse ali encontrar ele? Você já parou para imaginar? E por que essas pessoas dizem que esses religiosos dizem que a igreja é a casa dele? Por que esses religiosos dizem que a igreja é o local escolhido por ele, que eles têm homens de Deus naquele lugar? Você nunca parou para pensar nisso, não? Você nunca pensou nisso? Agora, por que as igrejas têm CNPJs? Se é uma instituição que é a casa de Deus. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? Então, olha só, é para você pensar. Deixa eu contar um pouco de história para vocês entenderem bem o sentido disso que nós estamos falando. Vocês que são evangélicos,
Os católicos nem tanto, mas os evangélicos, eles acreditam no Deus de Israel. Começa que o nome do local não é Israel. O nome do local é Israel. Israel, de Yahoo. E o nome do país verdadeiro se chama Yahushurum, cuja capital se chama Yahushalaim. Lembrando que eu falei para você que a letra J ela não existe no hebraico e nem no aramaico. Então esses filósofos, teólogos, esses caras que que traduziram as escrituras para o latim e para o português, eles se esqueceram de um detalhe. A única língua que se aproxima do hebraico e do aramaico é o latim. Então, o que os padres fizeram? O que os católicos, os pensadores, eles mudaram a história. Eles ocultaram a história. Então, eles tirando a letra Y de jogada, eles iam dar um nó. O Satanás deu essa inteligência. O Satanás é inteligente. O Samaú, ele é muito inteligente. Então ele fez uma transliteração das palavras. Porque aí você não invoca o nome certo. Se você fala Deus, a palavra Deus, o significado da palavra Deus Deus é um adjetivo. Deus não é um substantivo. Deus é um nome que deriva a outros nomes. Por exemplo, na Índia, o boi é Deus. A vaca é Deus na Índia. Você sabia disso? Na Índia, a vaca é Deus. Lá na Grécia, lá Zeus é Deus. Na Índia também temos o Shiva, a Shiva, o Brahma e o Vishnu. São 3 deuses, lembrando o panteão do Pai, Filho e Espírito Santo, que também são 3 deuses na concepção dos católicos, segundo a ideia de Constantino. Eu estou indo muito levezinho para que você entenda a minha linha de raciocínio. A gente, quando está falando de algo muito sério, por isso que tem poucas pessoas que nos veem. O sistema não permite que essas pessoas consigam nos enxergar, não consigam nos ver, nos ouvir. As pessoas têm problema, né? Por exemplo, agora tem muitas pessoas querendo parar o vídeo, tem 16 minutos. Não tem fundo musical, não tem nada aqui para entreter você, só tem a minha palavra, a minha voz. E eu estou falando diretamente com você que está aí. Você que é da igreja evangélica, você que é evangelista, você que é presbítero, diácono, você que é padre, você que conhece as escrituras. Eu estou dizendo para você que houve aqui no continente africano, que nós somos o continente africano, houve uma coisa chamada Pangeia, que eles falam que foi um movimento que aconteceu há milhares de anos atrás. Mentira! A Pangeia aconteceu, pasmem os senhores, há muito poucos anos atrás. 200 e poucos anos atrás, se você quer saber. Ela separou o continente americano do continente africano. Era um rio, se chamava Rio Atlantis. E esse rio estava junto com Atlântida, junto com Yahushurum, que vocês não conhecem Yahushurum. Eles mudaram o nome de Yahushurum para Israel e jogaram lá para a faixa de Gaza, lá em cima. Porque lá foi criado, lá aquela terra, lá era a terra de um dos descendentes de Abraão, chamava-se Ismael. Lá em 1948 eles criaram aquele país chamado Israel lá em cima, que não é Yahushalaim e nem é Yahushurum, não é. Eles fizeram do tipo de uma maquete, mas não é o local aonde o Messias chamado Yahushua pisou, a qual eles trocaram o nome para Jesus. Criaram um personagem que todo ano eles fazem essa encenação. Aqui em Belém, por exemplo, eles fazem encenação, né, na Semana Santa, que eles dizem que é Semana Santa. Eu estou indo bem devagarzinho porque eu quero ler para vocês, entregar para vocês, você povo brasileiro, você que está me vendo aqui agora, para você começar a despertar. Então, para você despertar, você tem que conhecer. Nós, você que é brasileiro, que tem no seu sangue os pretos que vieram teoricamente da África, nós somos África, eles não vieram da África para cá. Eles vieram de Yahushalaim, de Yahushurum, para cá, que são os nossos antepassados, são os nossos pais que eles vieram como escravos, sabe por quê? Porque eles mataram o Messias chamado Yahushua. A história de Yahushua foi copiada, plagiada para esse nome Jesus.
E hoje as pessoas acreditam no nome de Jesus. Porém, o dono da verdade se chama Yahushua, Emmanuel Yahushua. É o nome do dono da verdade. E os pretos que aqui pisaram, aí você vai ter que pesquisar, porque eu não posso em 20 minutos, 30 minutos, contar toda a história para te acordar. Eu tenho que te acordar. E aí criaram essas igrejas, elas são frutas oriundas dos descendentes de Jafé. Em particular, dos filhos de Gomer, os Askenazes. Satanás deu inteligência para eles criarem sistema religioso, político, financeiro e acadêmico. Você é cercado por 4 lados. E aí a tecnologia faz o restante. Porque eles conseguiram, claro que com a ajuda de anjos caídos e de demônios, eles conseguiram dominar as pessoas e enganar. O maior engano que você pode ter certeza na sua vida é esse lance de igreja. Raciocina comigo. Pensa comigo, olha só. O Pai não fez o céu, a terra e o mar? Não fez tudo? Por que raio ele não fez um templo ou um local onde você poderia encontrar? Você não parou para pensar isso, não? Ele fez, o templo que ele criou foi você. Você tem o espírito da vida dentro de você. Você que é humano. Não estou falando você que é híbrido, não. Que os híbridos não terão salvação, tá? Ué, Denis, tem como ser híbrido? Tem, os anjos caídos sabem disso. Existem híbridos, existem máquinas, e existem seres humanos. E existem os que estão sendo mantido dormindo, através de como? Da tua alimentação, através do ar que você respira, através da água que você bebe, e através do entretenimento desse material que está na tua mão, chamado celular, laptop. Você está sendo mantido cativo. Mas quando você conhecer a verdade, quando você conhecer a verdadeira história do teu povo, do teu passado, que o teu povo foi trazido para cá. Nós fomos trazidos para cá. Os nossos pais foram trazidos para cá. Primeiro, eles vieram como os indígenas, como os índios que você sabe. Aqui tinha a tribo de Azer, uma das 12 tribos de Israel. Quando falar a palavra tribo, você lembra de quê? Tribo? Não é de índios que você lembra? Legal, né? Quando fala tribo, você pensa em pretos e índios. Pretos e índios. Pretos e índios. Então os pretos e os índios que estão aqui são a casa perdida de Israel. É! E o Mashiach, ele não era índio não, tá, pessoal? O pessoal pensa que Yahushua era índio ou era árabe, né? Porque o nome dele é Yahushua, né? Ou então pensa que é um talibã. Não. Ele veio na descendência de Davi porque ele é rei. Ele é remanescente. Ele veio de Melquisedeque. Ele nasceu de dentro de Melquisedeque, com o corpo de Melquisedeque. Figura essa que você nem conhece. Agora que você está ouvindo falar sobre Melquisedeque. O rei que não tinha pai, o sacerdote que não tinha pai, mãe, ninguém sabe de onde ele veio. Não sabe o início nem o fim da vida dele. Mas ele veio e ele criou o Yahushua. Colocou o Yahushua, paz meus senhores, pela boca de Miriam, que eles chamam de Maria. Yosef era tutor de Maria. O José não era marido de Maria. Por isso que a Igreja Católica ela fala a verdade entre aspas para você, né? A Virgem Maria, né? E ela é virgem mesmo, porque ela só teve Yahushua, ela foi cuidada, gente, para não se envolver com área sexual nenhuma. Então ela teria que ser limpa para ela poder livrar a cara da Eva. Eva teve relações, mas a Maria não. A Maria limpou a barra da Eva e o Yahushua salvou Adão. São dois seres que vieram com uma missão aqui na Terra. E eu também vi com uma missão aqui na Terra. E eu não sabia. Eu vaguei por aí, fui pastor evangélico. Fui um pouquinho de tudo. Mas a chama estava dentro de mim. Porque ele me chamou para poder falar para você. Eu não sou profeta não, hein? Por favor, eu sou um ser humano. Ele me chamou e me mostrou e eu estou mostrando para vocês agora. Vocês acreditem se vocês quiserem.
Vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou te falando. Mas eu posso te mostrar dentro da Bíblia. Então essa história, e aí você vai ter que prestar muita atenção, esses lances de igreja que foram criados, esse CNPJ, foi justamente para te enganar, para te deixar dormindo, para te manter dormindo, para que você não conheça ele, ó. Olha aqui, ó. Para que você não conheça ele, ó. Só Yahweh pode restaurar Israel. Só ele pode fazer você acordar, meu irmão. Porque na verdade Yahweh já falou: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Então você só vai acordar desse sono de igreja, de religião, de acreditar em políticas que nós temos, e de entender o verdadeiro engano que toda essa história do mundo, que foi, é um pano de fundo, gente. Cara, quando você começar a ver a verdade, então você vai ficar muito assustado. Se você não for tocado por Yahweh, então você não pode ir até Yahushua. Você vai continuar cego com Jesus. Denilson, e as pessoas que estão com Jesus, elas vão ser condenadas? As perguntas sempre que as pessoas me fazem, né? As pessoas vão ser condenadas, quem está com Jesus? Não sei. Eu não sou Yahweh. Eu não sou Yahushua. E nem Yahushua disse que veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar. O nosso Messias, o Mashiach, ele veio para salvar. O reino dele não é... Ele não quer fazer reino aqui porque isso é uma ameaça para esses camaradas que são governantes, que eles têm medo de perder o controle. Por isso que eles estão fazendo tudo isso aí. Por isso que eles estão introduzindo a Revolução Industrial 4.8. Por isso que eles estão criando a nanotecnologia. Eles já criaram a nanotecnologia, já estão usando a besta para poder comandar você, que é a inteligência artificial. A besta já está viva. A besta já tem duas bestas já na parada aí. Uma é a religião e a outra besta é a tecnologia. A IA é uma outra besta. E quando você abrir o olho, vai ser um pouquinho tarde, né? Porque ela já está comandando, ela quer comandar as pessoas, a religião e a IA. E o governo agora vem o terceiro, vem a terceira besta. E a palavra anticristo, eles substituíram essa palavra anticristo, porque Cristo não tem nada a ver com o Mashiach. Cristo é grego. Cristo, a palavra Cristo, é da Grécia. E a Grécia não teve Messias na Grécia. O Messias veio em Yahushalaim, em Yahushurum. E o nome do Messias chama-se Yahushua, que Roma, inteligentemente, trocou o nome e colocou o nome como Jesus, que era uma junção da ideia dos gregos e dos romanos sobre a visão e a perspectiva da visão do povo de Yahushurum. Como eles destruíram, saquearam, os romanos entraram em Yahushurum 70 anos depois da morte do Mashiach e queimou toda a Jerusalém, eles queimaram Jerusalém. E aí, quando isso aí, houve um grande terremoto, isso está descrito nos apócrifos, gente. Houve terremoto, na verdade, quando Pilatos apareceu perante César, e que ele falou o nome do Messias, chamado Yahushua, todas as estátuas caíram no chão. Está nos apócrifos. E eu posso provar, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Mas isso não é relatado pela igreja evangélica. Que eles dizem evangélico. Esse nome evangelho não existe, gente. Isso tudo é ficção. Olha aí, ó. Só Yahweh, nosso Pai. Alô, povo brasileiro. Você é um Yahudim. Você é um da tribo de Azé. Você é um das 12 tribos dos filhos de Jacó, né? Jacó, que eles falam. Que veio, que o Pai deu por herança essa terra. Caminharam até essa terra. Mas não estão usufruindo. São escravos nessa terra. Escravo de quê? Escravo do carnezinho que você paga, das prestações de água, luz, internet. Nós somos escravos porque pagamos tudo isso. IPVA, IPTU, é tanto imposto que você paga que você já nem liga mais. São impostos que não acabam mais. E outra coisa, nós temos empresas estatais. Temos empresas estatais. Pré-sal é um dos locais que mais tem petróleo no mundo. Amazonas é o maior biologia, vou botar biologia aqui, o maior território onde tem planta no mundo, o Amazonas. Nós temos água potável, a água potável que
É um bem que está sendo escasso. Nós temos uma reserva natural. Ai, gente. E nós somos escravos nessa terra. Nós comemos o resto da terra. Como pode um país que produz tanta comida, o maior produtor de carne do mundo, seja bovino, seja de aves, e o povo não está comendo ovo dentro de casa, está comendo bife sintético, comida sintética? Você não está acordando, não é sério. Isso não é sério. Isso não pode estar acontecendo com você, meu irmão. E você ali todos os dias, você não desconfia, não? Eu vou para a igreja hoje, vou chegar lá, vou dar meu dízimo, vou participar do culto, vou ter entretenimento com músicas que eles dizem que são evangélicas, que eles cobram. Toda música que é feita, o louvor tem que ser de graça, gente. O louvor não é pago, não. Pastor não tem que se pagar para ouvir. Tem um congresso agora que vai vir em festa junina, que a festa junina você sabe que é o patrono da maçonaria. Se você não sabe, está sabendo agora. É patrocinado pela maçonaria. A festa junina está ligado tanto à parte católica como à parte religiosa, mas é uma festa que é padroeiro, né, e é adorado pela maçonaria. O Gadu, pela sociedade do olho, que tudo vê que eles dominam sobre as pessoas. Tá assustado com isso? Eu nem li ainda, são 26 minutos, eu vou ler para você sobre restaurar Israel. Restaurar Israel. El é um nome babilônico, tá, pessoal? El, Madruk, tudo Babilônia. Grego e babilônico. Então esses nomes Deus, viriam de Zeus, esse nome Iavé, o Elohim, né? Esses nomes foram criados pelos Askenazes. Quem são os Askenazes, Denilson? Já falei, os filhos de Gomer, depois do dilúvio, a tribo de Jafé, os irmãos, filhos descendentes de Jafé, teve um dos irmãos de Jafé que se chamou Gomer. E Gomer, nem todos os jafetistas são Askenazes não, tá, pessoal? Para você entender, nem todo jafetista é Askenazi, mas todo Askenazi é jafetista. E eles pegaram, como eles são descendentes de Jafé, mas eles não vieram da tribo, eles não são descendentes de Sem, não são semitas, eles são jafetistas, eles são semitas. Eu tenho que explicar isso direitinho. Semita é descendente de Sem. Sem foi o filho mais velho de Noé. E os descendentes de Sem que herdariam a bênção, os descendentes dele, para poder levar a promessa de Adão. E qual era a promessa de Adão? Que o Messias viria, depois de 5 dias e meio, iria morrer em favor de muitos, não é de todos, não. Mas principalmente dos animais, que estavam matando muitos animais para fazer os sacrifícios rituais que eles fazem até hoje, para poder se libertar de pecado. Isso é uma outra história, no outro vídeo eu conto isso aí, porque hoje eu quero falar sobre você acordar para o Deus de Israel, o verdadeiro Criador do céu e da terra, não de Israel, mas de Israel. O nome dele se chama Yahweh. Olha aqui, ó, o nome do Pai que você tem que chamar, por Deus. Ai, meu Deus, não. É ai, Yahweh. Quando você grita assim, vai com Deus, não, vai com Yahweh. Quando você fala assim, que Deus te abençoe, não tem que falar assim, que Yahweh te abençoe. Que Yahweh esteja com vocês, gente. Que Yahweh acorde vocês. Que ele possa fazer vocês enxergar, que ele possa fazer cair a escama dos teus olhos, que você que é brasileiro, você que mora na Europa, você... Mas, Denilson, os europeus estão fora, os branquinhos europeus... Não estão fora, gente. A promessa foi só para o povo Yahudim, o povo hebreu, levar a promessa para todo mundo de salvação. Todos vão ser salvos que creem em Yahweh. Branco, preto, mas não é para os pretos dizer assim, né, que tem muitos grupinhos de pessoas, não, que ele é preto, ele veio... Não é por isso, não. Porque houve uma promessa e todos os habitantes da terra eram da cor escura. Por isso que os pretos ficaram com essa incumbência, e eles estão esquecendo, estão adorando outros deuses, que eles foram enganados pelos próprios Askenazes. Todos os pretos, os indígenas, foram enganados pelos Askenazes. Se é que você entende isso que eu estou te falando, né? Vamos lá. Deixa eu acabar de ler aqui. Olha aqui, ó. Mas agora assim diz Yahweh, que te criou, Jacó. Ele está falando para Jacó.
Você conhece como Jacó na igreja evangélica de Jacó? Jacó foi criado por Iarro. Aí ele está falando assim, ó, agora, porque ele sabia que o filho dele seria escravo hoje, seriam dominados pela mídia, seriam dominados pelo livro, seriam influenciados, são influenciados pela cultura. A cultura de quem? Cultura dos gregos, cultura dos romanos, cultura dos askenazes, cultura dos jafetistas, cultura do mundo. E a cultura dos egípcios, que o Egito ficava dentro da África, e a África era a grande Etiópia. E a Etiópia, ninguém fala nela, porque isso foi tirado e desmembrado pelos askenazes. E como eu sei de tudo isso? Essa revelação é dada pelo Pai, gente. Quando você começa a ler o nome verdadeiro, o nome, ó, Israel, Israel, ó. Agora assim diz Iarro que te criou, Jacob, e que te formou. Israel, não tenha medo. Então ele está dizendo para vocês estão com medo de tudo que está acontecendo, né? Enquanto tem gente vindo aqui para a internet para colocar medo, pavor no teu coração, porque vai acontecer. São fatos que vão acontecer. Os nossos irmãozinhos que estão aí falando aí no YouTube aí sobre revelando a verdade, né? Nós temos aí o Neemias, nós temos aí o Tiago Lima, nós temos a Prisca Coco, nós temos aí o Humberto Volt, nós temos o Edson, nós temos vários outros aí falando na internet. E muitos outros, que eu não contei, estão aí falando, comentando no canal de Arrua, né? O Tiago, meu irmão Tiago, um beijo. Amo muito as tuas pregações. O irmão Antônio, do canal Quebrando a Raiz do Sistema, também fala. Nós proclamamos o ano aceitável de Arro. E você que está aí do outro lado, você tem que acordar. Enquanto você continua indo para a sua igreja, dando seu dízimo, dando sua oferta, acreditando que as suas preces, que você falando, o Pai vai te ouvir, que esse sistema que foi criado, esse sistema, essa cadeia, essa prisão chamada capitalismo que você está, ou então comunismo, ou então socialismo, essa pirâmide criada por esse Deus, e você estiver acreditando nesse sistema, e você não quiser acreditar no Salvador, que vai te salvar desse sistema, e que vai criar o sistema da monarquia do rei, porque o Pai já ungiu Yahushua rei, ele veio aqui, ele não se assentou no trono, então ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai ser o único a reencarnar, gente, que vocês chamam de reencarnação, né? Ele vai vir aqui, porque ele tem que pisar, ele tem que reinar aqui, ele vai ter que ser o rei justo, e ele vai destronar todos esses reis que estão na terra. Porque ele é justo. Até o príncipe que há de vir será destronado. Então, tem uma ideia muito errada da besta, né, pessoal? A besta já está na terra. A besta é a IA, é a inteligência artificial, é esse sistema aí, ó, de avanço tecnológico. Uma das bestas. A outra é a religião. E a outra é o príncipe que há de vir. Que a gente não sabe se vai ser um homem ou se vai ser um homem-máquina. Porque, na verdade, nenhum corpo comporta a força do Satanás, ou do Samaú, ou do Lúcifer, do capeta, do diabo. Ele vai ter que incorporar, porque, segundo a Escritura, ele vai ter que reinar, porque isso aqui foi dado por ele, por Iarro, e o Pai não volta atrás nas suas decisões. E aí tem essa grande confusão de tribulação, de grande tribulação, arrebatamento. Não haverá arrebatamentos, isso é certo, sem antes haver uma grande perseguição à igreja. Aliás, já está tudo se estruturando no mundo, né, pessoal? Vocês já sabem que está se estruturando. Vamos lá. Assim diz Iarro que te criou, Jacob, e te formou Israel, não tenha medo, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo seu nome, você é meu. E quando passar pelas águas, ele estava falando do povo lá no Egito, no meio do mar vermelho, né, que não era um mar, era um rio, né, grandão. Eu estarei com você. E quando você atravessar pelos rios, tá vendo aqui? Que deu, já tá dizendo aqui, ó, para você, ó, quando atravessar pelos rios. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Que não é mar, era rio. E quando atravessar pelos rios, eles se submergirão. E quando passar pelo fogo, não queimará. E nem a chama arderá em você, pois eu sou Iarro, o seu Criador, imaculado de Israel. Sabe o que é imaculado? Puro, santo, separado. A palavra santo quer dizer Satanás, tá, pessoal? Imaculado é uma coisa que não tem mancha. Eu sou imaculado de Israel. Olha o que ele diz aí, ó, né? Seu Salvador. Seu Salvador.
Versículo 13 aí no final dele, ó. Seu Salvador, e dei a Mitzaim, dei ao Egito, como resgate por você. E em lugar doei a Cush e a Sevá. Então Cush e Sevá são a descendência preta, descendente de Canaã. Vai vendo aí, pessoal. Visto que foi precioso aos meus olhos e é digno de honra, eu amo, portanto, por outros será remido. Eu o amo, porém por outros será remido. Ou seja, as pessoas estão acreditando em Deus, em Oxalá, em Yahvé, em Elohim, em El Shaddai, em Adonai, não está acreditando no nome de Yahweh, está acreditando em Deus, Oxalá, está acreditando no Cristo, está acreditando em Jeová, está acreditando em vários outros, mas não no nome verdadeiro que se chama Yahweh. Só Yahweh pode salvar o povo. Que você esteja na lista de Yahweh, tá, pessoal, para acordar. Porque Yahushua falou, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então você só vai acreditar em Yahushua se o Pai permitir que você conhece. Visto que é preciso os meus, visto que foi precioso aos meus olhos e é digno de honra, pois eu sou com você. Trarei a sua descendência desde o leste e os ajuntarei desde o oeste. Direi à noite, liberta-o, e ao sul, não os retenha. Trarei meus filhos de longe e as minhas filhas desde os confins da terra, a todos aqueles que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha honra. Eu o formei, sim, eu os criei. Quem criou? Yahweh. Yahweh te criou, Yahweh te fez. Yahweh é o único que recebe toda adoração, todo louvor. Yahweh é o Pai único de toda a humanidade. Yahweh é o Pai único de toda a humanidade. Se você ainda não proclama esse nome, corra, gente. Corra que ainda é tempo. Corra que ainda é tempo. E procure mais informações, tá bom? Esse é o canal DRM, o canal dos Livros Apócrifos. Nós estamos aí com 37 minutos. Gratidão por você esperarem esses 37 minutos conversando com a gente. Eu quero que você hoje esteja com a gente às 19 horas, porque vamos falar mais desse nosso Pai Criador, para você conhecer, né? Você conhecer o verdadeiro Salvador da humanidade e o verdadeiro Criador, tá bom? Que Yahweh proteja todos vocês em nome de Yahushua e que vocês possam despertar desse sono. Acorda, Israel, acorda, povo. Sai dessas igrejas, sai dessas abadias, sai desse sistema. Aprenda a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ótimo dia para você. Fiquem na paz de Yahushua e que o Pai vos abençoe. Tchau, gente!